Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos mais uma vez aproveitar a oportunidade que nós nos damos para que os nossos corações se conectem com o Criador. Que possamos nesse encontro, buscando os ensinamentos do Mestre Jesus, trazer para as nossas vidas todas as possibilidades que Ele nos oferece, para que essa experiência impacte, esta vida, esta encarnação, impacte positivamente na nossa caminhada evolutiva. Que os nossos espíritos compreendam que estamos aqui, usando este corpo, para que possamos evoluir. E para que isso ocorra de forma segura, precisamos buscar o Evangelho. E buscando o Evangelho, encontramos sempre. E aprendemos aqui, no Evangelho que Jesus nos deixou, pelas mãos oficiais, né, segundo o Código Canônico de Marcos, Mateus, Lucas e João, mas outros tantos em evangelhos não considerados também deixam testemunhos importantes dos ensinamentos do nosso Mestre. Então busquemos nesse manancial de esperança o nosso alimento. Vamos aqui então, rogando ao nosso anjo guardião, que é esse Espírito luminoso que nos acompanha, que desde que chegamos aqui está conosco, e é preciso que nós o busquemos. E eu posso dizer nesse instante, meu anjo guardião, eu te peço, esteja comigo, para que essa reflexão traga uma mudança efetiva na minha vida. E aí eu abri no capítulo 28. O capítulo 28 é um capítulo muito importante, é o último capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, e que traz uma coletânea de preces. E a primeira prece, que é chamada e conhecida como a oração dominical, depois foi uma associação, né, de dominical com domingo, mas Domino de Deus. E eu abri aqui no Evangelho, no item 5, que é: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. E vejamos o comentário que Kardec faz. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos de saldar. Pedimos-te que nolas perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes em suas necessidades. Lembremos-nos que aqui está escrito, não consiste apenas. É claro que é importante a ajuda material, mas não só. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se nós não a aplicamos em relação àqueles de quem nos queixamos? Dá-nos força, ó meu Deus, para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando no coração desejos de vingança. Se te aprouver,
tirar-nos hoje deste mundo. Faze que possamos apresentar-nos diante de Ti puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. Lembremos-nos que lá, no momento da crucificação, Jesus disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então aqui Kardec nos lembra isso. As perseguições que os maus nos afligem fazem parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem nos queixarmos, como todas outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos abrem o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste pela boca de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortalecem a alma, e seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas faltas passadas, de cumprir em nossa vida o que não podemos fazer nesta. De cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta para o nosso progresso. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro. Sinal evidente de que tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Então, que nesse encontro nós consigamos agora, prestes a encerrarmos, vamos tentar olhar para os nossos corações. Quem são aqueles que a todo instante que me vêm à memória, eu sou munida de um sentimento que não é fraterno e que não é amoroso. Eu preciso reconhecer os momentos em que esse amor fraterno, ele não brota do meu coração, para que esta situação, para que esta pessoa, para que neste momento eu recorra aos amigos espirituais, porque eu quero perdoar aquele que me julgou, aquele que me desrespeitou. Sabe por quê que eu quero perdoar? Porque cada coisa que eu faço e que é maléfica para o meu próximo, e eu vou fazê-lo sofrer, se for intencionalmente, quem vai ter que se responsabilizar sou eu. Aquele a quem eu fiz o mal, aquele a quem eu prejudiquei, aquele a quem eu fiz sofrer, ainda que ele me perdoe, isso não vai aplacar a minha dívida. A minha dívida eu é que terei que reconhecer como tal e desejar saldar. Mas se por acaso aquele a quem eu machuquei, aquele a quem eu feri, aquele a quem eu traí, se ele o tempo inteiro, na sua caminhada, ele não conseguir me perdoar, ele não conseguir compreender que o erro é meu e pelo meu erro, quem tem que se responsabilizar sou eu, ele fica atrelado a mim. E ele acaba se envolvendo na minha energia. Então, com isso, o que Jesus está dizendo para mim? A quem você fez o mal, espere que ele te perdoe. Porque o mal que você fez, por ele você terá que se responsabilizar, ok? É importante que você se arrependa, Valdeia. É importante que você reconheça que fez o mal. É importante que você deseje, de alguma forma, mitigar as consequências do mal que você fez. Claro que sim. E o quanto eu me esforçarei para isso,
vai estar diretamente relacionado ao meu acerto. Ao meu acerto de contas comigo mesma, daquilo que eu fiz e que não deveria ter feito. Agora imagine, eu ainda tenho que me acertar comigo, pelo mal que eu fiz e pelo perdão que eu não concedi. Ou será que só fizeram mal a mim e eu não fiz mal a ninguém? Ou será que só me feriram e eu não feri ninguém? Ou será que só me abandonaram e eu não abandonei ninguém? Pensemos nisso e desejemos perdoar para que nós possamos pedir ao Pai que nos perdoe, porque Ele nos diz aqui: eu te perdoarei na mesma medida em que você é capaz de perdoar. Coloquemos em prática, desejemos viver isso. E assim, estaremos mais próximos da felicidade. Porque a felicidade, ela só é alcançada quando cumprimos com as leis divinas. De resto, ou estamos alegres ou tristes, mas felizes. Esse êxtase, ele tem relação direta com a vida espiritual e não com a vida material. Muita paz.